O que você acredita sobre inteligência está profundamente errado, e essa mentira está te mantendo preso numa realidade limitada, enquanto um potencial extraordinário dorme dentro da sua mente. Desde cedo, te disseram que apenas alguns nasceram com o dom, que QI define sua capacidade, que inteligência é memorizar rápido, falar bonito ou tirar boas notas. Mas e se tudo isso fosse apenas uma distração? E se o verdadeiro poder da sua consciência estivesse escondido sob padrões invisíveis que a maioria jamais percebe? O que você chamava de inteligência talvez seja só uma versão domesticada da sua verdadeira genialidade. E aqui vai a parte mais assustadora. Há uma frequência específica, uma estrutura oculta que, quando acessada, literalmente reconfigura a forma como você enxerga o mundo. Não estamos falando de uma técnica de produtividade ou de um cursinho de autoajuda. Estamos falando de um código quântico, que desbloqueia uma nova camada da mente humana, capaz de perceber além das aparências, identificar padrões profundos e moldar a realidade com a força do pensamento alinhado. Sim, a realidade pode ser programada, e você tem o hardware necessário, mas ainda está preso a um sistema operacional ultrapassado. Este vídeo não é uma teoria bonita. É um chamado, um desafio, porque ativar essa inteligência não vem sem custo. Você vai ver demais, vai sentir demais, vai perceber a fragilidade das certezas em que o mundo se apoia, vai descobrir que genialidade e solidão muitas vezes andam de mãos dadas, mas no fim da jornada, há algo que vale infinitamente mais que conforto: liberdade cognitiva. Você está prestes a cruzar um limiar sem volta. Mas antes, me responda com sinceridade. Você está pronto para questionar tudo o que te ensinaram sobre a mente humana? Você já se perguntou por que tantos dos chamados gênios parecem deslocados do mundo? Por que aqueles que pensam com profundidade quase nunca são os mais aclamados, os mais populares ou os mais compreendidos? A resposta não está na genialidade em si, mas no que ela revela e o que ela ameaça. A sociedade construiu uma imagem confortável da inteligência, uma métrica mensurável, uma habilidade domesticável, um talento que serve ao sistema, mas a inteligência verdadeira, aquela que penetra a realidade com olhos de raio-x, não é confortável, ela é perigosa e, por isso, precisa ser desacreditada desde cedo. Nos ensinaram a medir o intelecto por notas, por títulos, por testes de QI que ignoram a vastidão de tudo que realmente importa: percepção emocional, sensibilidade ao invisível, a capacidade de reconhecer padrões ocultos entre fenômenos aparentemente desconexos. A inteligência foi reduzida a desempenho. Mas pense bem, quantos dos grandes pensadores, visionários e místicos da história se encaixam nesse molde? Nikola Tesla dizia que seus insights vinham em flashes completos, como downloads mentais. Carl Jung falava com naturalidade sobre arquétipos e inconsciente coletivo como se fossem geografias acessíveis. Claramente, esses não operam apenas pela lógica linear. Eles viam estruturas onde outros viam caos. Eles ouviam a linguagem sutil do universo. E aqui começa a ruptura. Se a inteligência não é algo que se possui, mas algo que se faz, como um processo vivo, em constante interação com o ambiente, então ela pode ser treinada, expandida, reconfigurada. Não é dom, é acesso. E o acesso depende da sua disposição de abandonar tudo o que você achava que sabia. O que chamamos de mente genial pode ser, na verdade, uma consequência direta da capacidade de reconhecer padrões estruturais além do conteúdo superficial. Um tipo de consciência treinada para ver o que os olhos não veem. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Muitas dessas mentes brilhantes não nasceram assim. Elas foram forjadas pela dor. Experiências traumáticas, ambientes instáveis, necessidade de antecipar comportamentos para sobreviver. O que o mundo rotula como superdotação, muitas vezes é, na verdade, hipervigilância refinada. Um mecanismo adaptativo que molda cérebros para operar fora dos padrões, captando sinais sutis como forma de proteção. Ou seja, a genialidade pode ser uma cicatriz que brilhou. Agora, pare por um segundo e pense: se tudo isso for verdade, o que isso diz sobre você? Será que você não é burro como já pensou? Será que apenas está operando em uma frequência diferente, tentando se encaixar em um modelo de inteligência que nunca foi feito para você? E mais, será que você já carrega as sementes da genialidade,
mas nunca foi exposto ao solo certo para fazê-las florescer? Se isso te incomoda, é porque há algo dentro de você tentando acordar, um tipo de memória ancestral, talvez até quântica, que reconhece que existe mais, muito mais. Você sente, mas não sabe explicar. Percebe padrões de comportamento, antecipa falas, entende intenções sem que ninguém diga uma palavra. Mas como isso não é medível, você ignora, ou pior, se invalida. Mas é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas, porque a forma como você pensa, e não o que você pensa, molda a sua realidade, literalmente. Estudos em neuroplasticidade já comprovaram que a repetição de certos circuitos mentais pode alterar a estrutura física do cérebro. E se isso é verdade, então um novo modo de pensar pode abrir portas para novos níveis de percepção, criatividade, conexão com o mundo. Isso não é misticismo, é biologia aplicada à consciência. E se a inteligência real não fosse uma escada, mas uma espiral? Um vórtice de percepção que se aprofunda à medida que você aprende a reconhecer os padrões invisíveis por trás de tudo. Relações, emoções, decisões, até eventos aparentemente aleatórios. Essa inteligência estrutural, aquela que reconhece a dança por trás da música, é a única que realmente transforma. E o melhor, pode ser despertada. Mas prepare-se, porque quanto mais você vê, menos consigo desver. Quando você começa a pensar fora da caixa, a caixa começa a te incomodar. Você percebe quão previsíveis são os diálogos, quão superficiais são muitas conversas, quão condicionado está o comportamento humano. É como se você descobrisse que a realidade é um teatro e de repente começasse a ver os fios dos bonecos. E isso gera um tipo peculiar de solidão, não por arrogância, mas por desajuste. Você começa a viver em outro tipo de mapa mental, e a maioria das pessoas não tem o referencial para te acompanhar. Mas talvez, apenas talvez, essa solidão seja o preço para acessar algo extraordinário. A pergunta agora é: se tudo que você aprendeu sobre inteligência estava errado, que outros códigos invisíveis ainda estão escondidos à sua volta, esperando para serem decifrados? Agora há algo que você precisa saber. Existe uma técnica mental extremamente poderosa, baseada em escritos antigos que foram removidos da Bíblia há mais de 1500 anos. Ela teria sido usada por líderes e pensadores ao longo da história para alcançar níveis avançados de clareza, sucesso e controle da realidade. Hoje, essa prática voltou a ser estudada, e o mais interessante é que cientistas confirmaram que seus efeitos no cérebro são reais e mensuráveis. Esse conhecimento foi ocultado por séculos, e mesmo hoje, nem todas as plataformas permitem que ele seja exposto abertamente. Por isso, gravamos um vídeo completo e postamos em nosso site, onde você pode assistir com liberdade. Basta escanear o QR Code ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você já teve a sensação de simplesmente saber algo, sem saber explicar como? Uma resposta que surge do nada, certeira, como se viesse de um lugar mais antigo que a própria linguagem? Isso não é mágica. É sua mente operando em seu idioma original, muito antes da tradução racional que a sociedade exige. A mente brilhante não pensa com palavras. Ela sente, capta, reconhece. Ela fala uma linguagem silenciosa, a linguagem da estrutura. Desde pequenos, somos forçados a traduzir nossos pensamentos em palavras aceitáveis. Fale direito, explique seu raciocínio, seja lógico. Mas a verdade é que os pensamentos mais profundos não vêm em frases. Eles vêm como visões, como conexões simultâneas entre ideias aparentemente distantes, como sistemas inteiros sendo compreendidos em um único lampejo. E isso é assustador para o mundo, porque é rápido demais, intenso demais, incontrolável demais. É por isso que você aprendeu a esconder essa parte de você, a fingir que chegou a conclusões através de um raciocínio linear, quando na verdade elas chegaram até você como um download intuitivo. Você caiu na armadilha do tradutor, o esforço constante de converter uma sabedoria interna em algo palatável, aceitável, lógico. Mas esse esforço esgotou, drena, distorce, e aos poucos enfraquece a sua conexão com a fonte original. Agora imagine como seria parar de traduzir, começar a se expressar na linguagem do seu pensamento real, dizer: não sei explicar ainda, mas sei que é verdade. A maioria se afastaria, mas os certos se aproximariam. E mais importante, sua mente voltaria a fluir, rápida, livre, selvagem.
Porque você não está mais travando um conflito interno entre saber e justificar. Está simplesmente sabendo. Mas por que isso é tão difícil? Porque fomos condicionados a acreditar que pensamento só é válido se for verbalizado de forma lógica. Ignoramos os sinais, os pressentimentos, a leitura sutil do ambiente, como se tudo isso fosse apenas impressão. Mas a ciência já comprovou que o corpo percebe e processa sinais antes mesmo que a mente consciente os registre. Pesquisas em neurociência e psicologia mostram que nosso sistema nervoso detecta padrões e responde a eles com uma precisão que a razão não alcança. Ou seja, sua intuição tem base fisiológica. Você é uma antena. Essa é a linguagem oculta da mente. A percepção sem palavras, o saber sem prova, o reconhecimento imediato do que está por trás da cortina. Mas para acessá-la plenamente, é preciso confiar. Confiar na sua própria percepção. Confiar nas imagens mentais que surgem. Confiar nos flashes de insight. Confiar nos desconfortos, nas contrações internas, nas reações viscerais. Isso é mais do que pensamento. É a sabedoria em estado puro. Você está pronto para enfrentar a verdade definitiva? Essa forma de pensar te afasta da multidão, porque a maioria está presa à superfície das palavras, ao conteúdo, ao que é dito. Mas você começa a escutar o tom, a pausa, a energia por trás das frases. Enquanto uns discutem o que está sendo falado, você já entendeu o que está sendo evitado. É como assistir a um jogo em câmera lenta, onde cada movimento revela intenções, medos, contradições, e ninguém mais consegue te enganar, nem você mesmo. Mas há uma reviravolta. Quando você começa a operar nesse nível, um novo dilema surge. Como se comunicar com quem ainda vive na linguagem da forma? Como explicar visões para quem só entende palavras? Como traduzir o que foi sentido em algo que não perca sua essência? Essa é a arte da ponte. Você aprende a dançar entre dois mundos, o da percepção pura e o da comunicação estratégica. Mas só quem treinou o olhar interno consegue fazer essa travessia sem perder o eixo. E esse é o ponto central. Para ativar a mente genial, você precisa libertar sua linguagem interna, parar de forçá-la a caber em moldes estreitos, permitir que seu pensamento flua como ele é, não linear, intuitivo, simbólico, sensorial. É isso que os antigos mestres faziam. Os oráculos, os visionários, os xamãs. Eles não pensavam com palavras. Eles viam padrões, liam energias, traduziam o invisível. Será que esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre nossas mentes? E se tudo o que você precisa fazer para acessar sua verdadeira inteligência for apenas parar de fingir que ela é normal? Você já parou para pensar por que os métodos realmente eficazes de transformação mental não são ensinados nas escolas? Por que ninguém te mostra como acessar estados de clareza profunda ou como decodificar padrões que controlam o comportamento humano? A resposta é simples e perturbadora. Porque uma mente desperta não é manipulável. Uma mente desperta é perigosa. E é por isso que esse tipo de treinamento foi, durante séculos, reservado aos iniciados, aos poucos que ousavam sair da programação coletiva e acessar os códigos ocultos da consciência. Mas agora, esse conhecimento está disponível e você precisa saber. Existe um protocolo de reconfiguração mental tão poderoso que pode, em apenas 90 dias, alterar permanentemente a forma como sua mente percebe, interpreta e atua sobre a realidade. Não é teoria, é treino. E ele começa com o que chamamos de isolamento profundo da pergunta. Um exercício brutalmente simples e incrivelmente eficaz. Escolher uma pergunta incômoda e enfrentá-la por 20 minutos, sem distrações, sem fuga, sem filtros. Apenas você, papel, caneta e o seu desconforto mais íntimo. A maioria desiste nos primeiros dias. Por quê? Porque esse tipo de imersão obriga sua mente a cavar fundo, passando por camadas de mentira, auto-engano e programação social. Você começa com respostas superficiais, mas se insiste, começa a ouvir a voz por trás da voz. E então algo se rompe. Uma lembrança esquecida, uma dor antiga, um padrão que sempre esteve ali, mas você nunca viu. É como se sua mente, pela primeira vez, te mostrasse o código-fonte. Agora imagine fazer isso todos os dias, por 30 dias. 30 perguntas, 30 revelações, 30 portais abertos. Seu cérebro começa a operar diferente. As conexões se tornam mais rápidas. Você para de aceitar respostas prontas. Começa a perceber onde está a verdade e onde está o teatro.
Essa é a primeira chave, mas há outras. O segundo treino é chamado de armazenamento tático de informação. Aqui, você para de consumir conteúdo como entretenimento e começa a tratar cada dado como uma ferramenta. Leu algo impactante? Não sublinhe. Converta em arma. Como posso usar isso para resolver um problema, influenciar uma conversa ou me proteger de manipulações? A informação deixa de ser curiosidade e vira recurso estratégico. Você constrói uma biblioteca de aplicação, não de erudição, e ela cresce dia após dia. A terceira prática é a colheita de padrões. Você treina seu olhar para observar, registrar e nomear os comportamentos invisíveis das pessoas ao seu redor. O colega que toca o pescoço ao mentir, o amigo que ri alto demais quando está inseguro, o familiar que muda de assunto sempre que se sente ameaçado. Você começa a construir um dicionário comportamental, uma codificação do humano. O mundo, antes caótico, passa a ser previsível. Você vê as repetições, vê os loops, vê a Matrix. E por fim, o mais avançado, o combate cognitivo. Uma vez por semana você pega um tema e obriga sua mente a defender os dois lados com a mesma intensidade. Primeiro, você ataca com paixão. Depois, vira o jogo e destrói sua própria argumentação. Isso não é sobre opinião, é sobre flexibilidade, é sobre quebrar o vício de ter razão. Ao final de cada duelo mental, você se sente menos certo e muito mais livre, porque a verdade deixa de ser algo que se possui, passa a ser algo que se contempla. Mas atenção, esse treinamento não é leve, ele transforma. E toda transformação verdadeira cobra um preço. Você vai se sentir diferente, vai começar a ver o que antes ignorava, vai notar os scripts que controlam as pessoas, vai perceber que muitos ao seu redor vivem em ciclos, repetindo dores como se fosse destino. E você não vai conseguir mais fingir que não vê. Isso pode te isolar, pode te doer, mas também pode te libertar. Você está disposto a mergulhar nesse tipo de lucidez? Porque a partir daqui, a consciência não tem mais retorno. Existem revelações que nos libertam, outras que nos despedaçam. A clareza absoluta pertence à segunda categoria, porque enxergar demais tem um preço e a maioria não está disposta a pagar. Quando você ativa sua inteligência estrutural, quando começa a ler padrões invisíveis, antecipar comportamentos, desmontar crenças com uma frase, algo muda. Você se torna um espelho. E espelhos, quando mostram verdades dolorosas, são evitados. O mundo não resiste por muito tempo diante de quem vê sem filtros. Você vai perceber isso de forma silenciosa. Vai notar que suas conversas se tornam mais curtas, que alguns amigos desaparecem, que pessoas começam a se justificar mesmo quando você não perguntou nada. Sua presença agora expõe incoerências. E não é porque você está julgando, é porque você enxerga. E enxergar, por si só, é um ato revolucionário. A maioria prefere a companhia de quem reforça suas ilusões. Quando você se torna lúcido, você se torna incômodo. E a parte mais cruel, não dá para desligar. Depois que sua mente aprende a ler estruturas, ela não sabe mais fingir que não viu. Você vai estar num jantar e perceber o jogo de poder por trás da piada. Vai assistir uma notícia e captar a manipulação nas entrelinhas. Vai olhar para alguém e saber exatamente o que ela está evitando sentir. E mesmo que não diga uma palavra, você já disse tudo, porque sua consciência fala alto, mesmo no silêncio. Mas essa solidão tem um lado sagrado. É o sinal de que você entrou em outro nível de existência. Um plano onde poucos caminham. Um campo mental onde as perguntas importam mais que as respostas. Onde a ambiguidade é um convite e não uma ameaça. Onde a verdade não é um dogma, mas uma dança entre opostos. E nesse lugar, as conexões são raras, mas intensas. Quando você encontra outro ser que também vê, o encontro é visceral. Não há necessidade de tradução. Há reconhecimento imediato, como velhos aliados que se reencontram em meio ao caos. E aqui está a chave final. Inteligência verdadeira gera responsabilidade. Você não pode mais fingir que não entende os jogos. Não pode mais ignorar os padrões destrutivos, nem em você, nem nos outros. Sua visão clara exige ação. E é aí que muitos se perdem. Usam sua percepção para manipular, controlar, se proteger. Transformam sua mente em arma e perdem a alma no processo. Porque há um veneno sutil que acompanha a lucidez, a tentação de dominar. Quando você vê mais que os outros, é fácil usar isso a seu favor.
antecipar respostas, influenciar decisões, construir realidades a partir do que você sabe e os outros não. Mas esse poder, quando usado sem ética, corrói tudo, porque no fim, você se vê cercado por pessoas que você moldou, não por quem te escolheu genuinamente. E isso, por mais eficiente que pareça, é o oposto da liberdade. A verdadeira sabedoria não usa a inteligência para conquistar, usa para compreender, para curar, para unir, para liberar. O sábio não se impõe, ele ilumina, ele revela sem forçar. E talvez esse seja o maior desafio de todos: manter o coração aberto quando a mente já vê demais, amar com profundidade mesmo sabendo dos riscos, criar vínculos sinceros num mundo onde quase tudo é performance. Você está pronto para esse tipo de lucidez? Porque enxergar claramente não é o fim da jornada, é o começo da sua responsabilidade. Você chegou até aqui, e isso já diz muito, porque esse não é o tipo de conteúdo que se consome com pressa. É um chamado silencioso, quase sussurrado pela alma, pedindo que você olhe mais fundo, pense mais fundo e viva mais fundo. Agora, respire fundo, perceba o que mudou em você durante essa jornada. Alguma parte antiga se remexeu, alguma crença antiga começou a rachar. Talvez você tenha sentido desconforto, talvez alívio, mas acima de tudo, talvez tenha sentido verdade. E a verdade é simples: a realidade não está te acontecendo, ela está te obedecendo. Não por capricho, mas por ressonância. A mente que você treina, o padrão que você ativa, a frequência que você emana, tudo isso molda o campo ao seu redor. Quando você muda, tudo muda. Não é mágica, é física aplicada à consciência. E você está no comando. Mas aqui vai o lembrete final: saber não transforma, querer não se transforma. Só a ação transforma. E a ação que te propus aqui não é grandiosa, mas é profunda. Sentar com uma pergunta por 20 minutos, recolher padrões, treinar a lucidez, repetir. Não é glamuroso, mas é real. E é o que separa os que vivem em piloto automático daqueles que assumem o leme da própria existência. Você pode continuar sua vida como ela é, ou pode iniciar o processo, não de se tornar mais inteligente, mas de se tornar mais verdadeiro. Porque no fim, o que chamamos de genialidade é só a coragem de ver com clareza e continuar amando, mesmo assim. A frequência exata está disponível. A pergunta é: você vai sintonizar? Ei, se você chegou até o final, obrigado, de verdade. Esse não é um vídeo fácil. É denso, profundo, desconfortável em alguns momentos. Mas você ficou. E isso me emociona, porque eu sei o que é se sentir diferente. Eu sei como é perceber as coisas antes dos outros, duvidar da própria sanidade, sentir que ninguém está vendo o que você vê. Durante muito tempo eu tentei me encaixar, até que um dia, num café silencioso, olhando pela janela, percebi algo que mudou minha vida. Eu não precisava caber, eu precisava expandir. E desde então, esse tem sido o meu compromisso: compartilhar essas verdades cruas com quem, como eu, está cansado de ilusões elegantes. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para entender como essa técnica mental ancestral, agora confirmada pela ciência, pode ajudar você a reprogramar padrões internos e transformar sua percepção, decisões e resultados. E já que você ficou até aqui, me faz um favor? Curte esse vídeo, deixa um comentário dizendo qual pergunta vai iniciar seu treino de 90 dias e se inscreve no canal. Sério, não precisa escrever uma tese. Só "eu escolho a mente" já diz tudo. Além disso, quando você curte e comenta, o YouTube entende que esse vídeo tem valor e entrega para mais gente que também está buscando esse tipo de conteúdo. E entre nós, já basta de vídeo de dancinha na timeline, né? Bora subir o nível dessa rede. Agora, antes de sair, você vai ver 2 vídeos aqui na tela. Não clique ainda. Primeiro sente, respire, e quando clicar, estará pronto. Porque nenhum dos 2 é leve. Um deles vai te virar do avesso sem você perceber. O outro vai te mostrar uma coisa que você já sabia, mas nunca teve coragem de dizer em voz alta. Escolha com o coração ou com a intuição. Ela sabe. Nos vemos lá.